E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Amarração sem volta. Boa noite, Ana. Tenho 37 anos. É uma moça. É uma moça ou é um moço? Agora eu não sei. Boa noite, Ana. Tenho 37 anos. Sou de São Paulo. Você já leu 2 relatos meus. Sou muito fã de vocês. Já mandei outros relatos. E sempre escrevo em parágrafos, pois você me pediu isso uma vez. Certo. Os nomes já estão trocados. Esse relato não aconteceu com nenhum parente meu, graças a Deus. Mas os parentes da moça envolvida no caso são nossos amigos. Vou chamar a moça de Sandra. Sandra era uma mulher linda, jovem, inteligente e muito trabalhadora. Num samba, Sandra conheceu um rapaz que vou chamar de Gabriel. A Sandra se apaixonou na hora pelo Gabriel. Ele era bonito, simpático, dançava muito. Aquele dia eles ficaram, trocaram telefone, mantiveram contato. Sandra já tinha intenção de conhecer melhor Gabriel. Sempre mandava mensagens, ficaram mais vezes. O Gabriel trabalhava em um escritório, ganhava bem, era responsável, mas tinha um porém. O Gabriel não estava querendo compromisso sério. E não era com a Sandra, era com ninguém. Ele queria se divertir, ele queria curtir. Mas a Sandra colocou na cabeça que ia conquistar o Gabriel. Fazia de tudo, tentava descobrir onde ele estaria no fim de semana e aparecia sem querer. Oi, você aqui, nossa, que coincidência. Tentava provocar ciúmes nele, telefonava durante a semana para marcar alguma coisa, como jantar, etc. Com o tempo, o Gabriel foi gostando dela, mas não tanto quanto ela gostava dele. Ou achava que gostava. E sempre que Sandra tentava falar de namoro firme, algo mais sério, ele corria. Até que Sandra teve a ideia de tentar a todo custo engravidar. Ai, meu Deus. Ela, infelizmente, ainda acreditava que um filho poderia segurar o Gabriel. Parou de tomar anticoncepcional e não avisou para ele. Preservativo, eles irresponsavelmente já não usavam. Preservativo, eles irresponsavelmente já não usavam mesmo. Então, foi só questão de tempo. Sandra estava grávida. O Gabriel resolveu então assumir a criança e não só isso, resolveu também morar com a Sandra. Alugaram uma casa, foram morar juntos. Tudo parecia que tinha saído como a Sandra planejou. Mas o tempo se passou e o Gabriel foi ficando distante com ela. Com o filho, ele continuava o mesmo pai amoroso, mas com ela estava frio, chegava tarde do serviço, sempre tinha algum compromisso, pelo menos um dia do fim de semana. E no final das contas, foi embora de casa. Voltou para a casa dos pais, só ajudando a Sandra financeiramente e indo ver o filho. Sandra jamais aceitou isso e foi atrás de amarração. A família dela, assim como a minha, é de religião afro-brasileira, no caso deles, candomblé. Em ambas as religiões, quando estamos falando de gente realmente séria, nem se cogita a possibilidade de fazer uma amarração, pois sabemos o quanto é humilhante alguém estar com o outro a poder de feitiço, além da baixa vibração que se usa para estes procedimentos. Sabemos também que não adianta ter uma receita de amarração que funcione. Tem também que ser feita por alguém que tenha o dom para tais magias. Graças a Deus são raras essas pessoas e poucas descobrem ter esse dom. Ou seja, quase todos os anúncios que vemos por aí são fake. Mas infelizmente Sandra encontrou alguém que sabia fazer e tinha mão eficiente para isso. E ela fez o trabalho. Com muita vergonha, Sandra já contou que parte da ladainha que ela tinha que dizer enquanto fazia o trabalho,
era que ele só teria sentido em viver ao lado dela. Sem ela, ele não viveria mais. Sem motivo aparente, Gabriel voltou a procurar Sandra. Ia dormir na casa dela e do filhinho durante a semana. Ligava para ela. Gabriel voltou a procurar Sandra, ia dormir na casa dela e do filhinho durante a semana e ligava para ela. Bom, voltaram a morar juntos. Gabriel era um marido amoroso, gentil, prestativo, caseiro. Mas com o tempo, Sandra percebeu que ele não era o homem da vida dela. Faz amarração, faz tudo, aí eu não gosto mais. Com o tempo, Sandra percebeu que ele não era o homem da vida dela. Não por algum defeito dele, mas porque ela percebeu que depois de conquistá-lo, mesmo que por um feitiço baixo, tinha perdido a graça. Provavelmente o que a instigava era a recusa dele. Mostrar para ele que ela era melhor, que ela conseguiria o que outras não tinham conseguido. Então, quem não queria mais era ela. Se afastava dele, inventava de ir dormir na casa da mãe, levava o bebê e ele sempre ligando. Isso quando não aparecia na casa da sogra e acabava dormindo lá também. Sandra sempre arrumava pretexto para uma briga, para não dormir com ele. Para não dormir com ele, diz que até a voz e o perfume dele irritavam ela. Ela mandou ele embora de casa, mas não adiantava, ele voltava. Ela trocou a fechadura do portão, ele passava a noite na calçada. Faltava no serviço e ia procurar ela no serviço dela. A seguia, passou a beber descontroladamente. Sandra tentou ainda ir para a casa da mãe, mas claro que ele apareceu lá também. Então ela foi para o interior, não deixou endereço para o Gabriel, que ficou dias indo na casa da ex-sogra perguntando sobre a Sandra. Ele nem perguntava do filho. Um dia ele foi na casa de um tio da Sandra que levou ela para o interior. O tio ficou com pena, pois todos sabiam que Gabriel não era uma pessoa má. Jamais tinha sido violento e passou o endereço dela no interior. Ele pegou o carro do irmão, foi até ela e ela o humilhou. Falou que nunca mais queria vê-lo, que nada que ele fizesse iria fazer ela voltar para ele e que dali de onde ela estava, ela iria se mudar para mais longe ainda e não ia deixar endereço para ninguém. Gabriel ia voltar para casa, mas nunca mais chegou. Um acidente de carro naquela noite levou ele. A verdade é que ninguém sabe se ele realmente foi vítima de um acidente ou se ele se matou, jogando o carro contra o poste, chegando em São Paulo. Na época não tinha tantas câmeras como tem hoje e somente o carro do irmão do Gabriel estava batido. Não havia vestígios de outros carros batidos. Então ele bateu sozinho num poste. Até hoje Sandra se sente culpada. Nunca mais quis se envolver com ninguém. Criou seu filho sozinha e ainda é perturbada por sonhos com aquele trabalho que fez. Principalmente com as palavras ditas durante o trabalho, que ele só teria sentido em viver ao lado dela. Sem ela, ele não viveria mais. Fica aqui o alerta a quem tem vontade de procurar amarração. Tomara que sempre encontrem charlatões. Antes perder tempo e dinheiro que perder a paz. Amor ninguém amarra. Feitiços assim criam zumbis sexuais. Se amem. Assim, naturalmente, atrairão o amor verdadeiro quando menos se espera. Gabriel morreu por um feitiço, tendo se matado ou não. Sua vida foi ceifada por palavras ditas durante uma ladainha macabra. Uma criança cresceu sem praticamente conhecer o pai, e uma mulher se fechou para a vida pela culpa. Viu? Fim. Que sirva de lição mesmo para muita pessoa, hein? Muita gente, muitas pessoas que estejam pensando em talvez, vai que não dá certo. Não dá. Me manda um relato aqui real falando, deu certo, o amor da minha vida agora.
Fiz amarração e ó, minha vida tá perfeita faz 45 anos. Manda, quero ver. Não tem. Não dá certo. Ela, da própria, ela tá falando que isso aqui, não tô falando da religião. Antes que venham falar, tal. Ela mesma aqui, ó, tanto ela quanto a tal da Sandra são de religiões. Cadê? Onde que ela fala aqui? Olha lá, ó. A família dela, assim como a minha, é de religião afro-brasileira. No caso deles, o candomblé. Em ambas as religiões, não sei se é umbanda e candomblé ou o quê, em ambas as religiões, quando estamos falando de gente realmente séria, nem se cogita a possibilidade de fazer uma amarração, pois sabemos o quanto é humilhante alguém estar com o outro a poder de feitiço, além da baixa vibração que se usa para esses procedimentos. Então, fica a dica. Galera, dê a opinião de vocês, fale alguma coisa aqui, comentário, chat, super chat, certo? Mas que no fundo sempre dá merda, não é? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.